Por mais que a gente fale, lembre, ainda tem muita gente que ainda não atentou para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, agora são 110 mil pessoas só na capital que já poderiam ter tomado a segunda dose e ainda não procuraram os pontos de vacinação. Se essas pessoas se juntassem para fazer uma cidade, poderia ser a Trasolândia, né? Pois é, poderia ser o primeiro município de Alagoas no número de faltosos. O Neto Mota está com a gente ao vivo e eu queria saber do Neto o seguinte: Neto, é importante a gente ressaltar que a partir do momento que muitas pessoas aguardam ou demoram para tomar essa segunda dose, compromete a vacinação como um todo, porque aí a gente não tem aquele percentual de pessoas totalmente imunizadas, né, Neto? Exatamente, e o número é muito grande, como você bem disse agora há pouco, Moura. 110.535 pessoas constavam aí na lista do atraso da Prefeitura de Maceió e que não compareceram na data marcada no cartão de vacinação. Eu estou aqui ao lado do Dr. Marcos Gonçalves, que é alergologista, imunologista e vai nos esclarecer algumas questões. Dr. Marcos, boa noite. Quais são as consequências para a saúde dessa população faltosa? Boa noite a todos. A consequência é começar a retornar os casos, as internações, os óbitos voltarem a subir novamente, né? Os estudos foram feitos para que a vacinação completa, a pessoa esteja com um nível adequado de proteção contra a Covid-19, com um número adequado de aplicações de vacina. Então, se você tomou uma vacina só, não tomou a segunda dose da vacina, há uma certa chance de você adquirir a doença, ter a doença grave ainda e até evoluir para óbito. Então, é importante, muito importante, é que todo mundo que começou a vacinação termine o seu esquema completo. Então, se o esquema for 2 vacinas, 2 doses de vacina, tomar as 2 doses de vacina. Para quem tomou a segunda, mas não compareceu na terceira do reforço, o risco é igual também? Então, os estudos também mostraram que nessa população que está exposta a um risco maior, população idosa, né, que a população, existe uma coisa que a gente chama de imunossenescência. O indivíduo vai ficando idoso e vai perdendo aquela potência do sistema imunológico que ele tem de protegê-lo contra doenças. Então, os estudos mostraram que 2 doses de vacina, depois de um certo tempo, o nível de anticorpo dessa pessoa idosa começa a cair. Então, é importante que os idosos tomem, sim, a dose de reforço para que esse número de anticorpo comece a subir novamente e ele se torne protegido. Indivíduos que trabalham na frente da área da saúde, né, eles também têm uma maior exposição ao Covid-19 e têm maior chance também de evoluir a óbito, evoluir a internação, pegar uma doença mais grave. Então, é importantíssimo que eles também tomem a dose de reforço. Doutor, e ao que tudo indica, a vacinação contra a Covid-19 deve permanecer no calendário pelos próximos anos, né? Quais são as discussões que estão acontecendo hoje que o senhor está acompanhando? Então, isso é uma questão muito discutível, né? A gente está vendo, os estudos estão saindo ainda, então, muito provavelmente, o que possa ser que aconteça é que Covid-19 permaneça uma dessas doenças que nos acompanham, né? Não vai se tornar essa doença que tem picos grandes, mas provavelmente na época de inverno seja uma doença que comece a subir como influenza. Na influenza, na época da pandemia de influenza, ela chegou, a gente não sabia se ela ia continuar, e todo ano a gente vê casos, principalmente na época do inverno, que sobe o número de casos de internação e de óbito para a influenza. Então, acredita-se que com Covid seja a mesma coisa. Então, essa vacinação provavelmente vai continuar. E a mutação desse novo coronavírus também é um grande risco? Sim, né? Assim, as mutações de vírus, elas ocorrem com mais frequência quanto mais pessoas pegam o vírus. Então, se a gente conseguir manter o nível de vacinação adequado, o número de casos de Covid-19 bem reduzido do jeito que está agora, que está muito bom agora, né? Os hospitais estão todos desafogados, tá? A gente está num movimento muito tranquilo em comparação com o pico que a gente teve. Se continuar desse jeito, o risco do vírus sofrer uma mutação é bem menor. Então, a gente tem que continuar do jeito que a gente está. Doutor Marcos, muito obrigado pelos esclarecimentos. Moura, a gente está aqui ao lado da palavra da ciência e a gente sabe o quanto a gente esperou por esse momento. E para se ter uma ideia, aqui em Maceió ainda tem 31.292 pessoas que não tomaram a segunda dose da Coronavac. Quando a gente fala de AstraZeneca, são 26.149. E um número ainda maior, 53.094 não compareceram para tomar a segunda dose da Pfizer. Pessoal, é importante ir, vamos reforçar,
vamos continuar aí com esse reforço para que a gente possa escutar cada vez mais que os dias próximos serão melhores. Volto para você, Moura. Pois é, e a soma dos atrasos nas 3 vacinas, nos 3 tipos de vacina, chega a esse montante aí de 110 mil pessoas que poderiam já, gente, a gente já poderia estar contabilizando aqui um percentual da população imunizada de 85%, 90% aqui em Maceió. E a gente está beirando 70%, que é um número bom, de fato é bom. Mas a gente precisa que essas pessoas, né, Neto, que estejam já na datinha, olha aí a carteirinha, às vezes a gente esquece, né? Pode ser atraso, pode ser displicência, mas pode ser mesmo um esquecimento. Você acha que é só no mês que vem, mas já pode tomar, inclusive as doses foram antecipadas, né? Queria que você falasse com o doutor exatamente isso, que dependendo do tipo de vacina, você até pode tomar antes daquele prazo que está na carteirinha e não vai comprometer em nada. Pelo contrário, vai agilizar a imunização, né, Neto? O Edson Moura falou sobre o prazo das vacinas, sobre o intervalo de uma dose para outra e, às vezes, é até adiantado esse prazo, muitas vezes é adiantado, visto essa preocupação com a saúde da população no coletivo, né, doutor? Isso. As doses, elas são o intervalo, né? Durante as pesquisas, os pesquisadores, eles avaliaram para ver qual é o melhor esquema de dose, né? Qual o esquema de dose que houve uma maior produção de anticorpo, uma maior proteção. Então, tem algumas vacinas que ficou em 3 meses, outras vacinas que ficou em 2 meses, Coronavac ficou 1 mês. Então, cada vacina tem sua particularidade, né? Porque do jeito que eles estudaram, naquela população que eles estudaram, eles viram que a melhor proteção foi naquele intervalo de cada vacina. Então, assim, depende muito de uma vacina para outra. E aí, depois que saiu os estudos, né? Outros estudos a gente está sempre estudando, eles estão sempre renovando, né? O bulário, né? Não era autorizado a Pfizer para adolescente, agora já é autorizado. Nos Estados Unidos já começou a ser autorizado agora para criança a partir de 5 anos de idade. Então é uma coisa que está sempre mudando. A gente está falando agora, a gente está andando com o carro e com o carro andando a gente está trocando o pneu do carro, né? Então, assim, tudo muda, é uma coisa muito dinâmica, né? Então, atualmente a gente tem que seguir a recomendação atual das doses de vacina de cada uma delas, né? Que é o mais adequado. Moura, volto para você.